Enfim. Pessoal, domingo, né? Domingo, semideus, né? Já vamos dar o likezão aqui. Vamos lá. Animais que não existem do semideus. Vamos seguindo, vamos nos falando. Quando pensamos em criptídeos, que são criaturas que possuem relatos dos seus avistamentos, mas nunca foram realmente comprovados por existir, lembramos do Pé Grande ou de, sei lá, o Sapo de Loveland. Criaturas que provavelmente não passam de histórias, já que seria algo bem bizarro a existência delas. Mas existem alguns criptídeos que são considerados criptídeos plausíveis, ou seja, criaturas que não seria tão absurdo se elas realmente em algum momento fossem comprovadas como reais, sendo que algumas delas existem até algumas supostas provas que elas realmente existiram em algum momento. Casos estes que estão relacionados a variações de animais que já conhecemos, que se tornaram míticos pela sua raridade, ou aparições de animais que são encontrados em lugares onde esse aqui todo mundo conhece, pô. Esse aqui é o Sirius Black, pô. Eles geralmente não são vistos. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conversando sobre alguns animais que não existem. Vacilou comigo. O primeiro animal que eu gostaria de falar aqui é o lobo andino. A história do lobo andino começa em 1927, quando um alemão chamado Lorenz Hagenbeck comprou uma pele de um suposto canídeo que ele adquiriu em Buenos Aires, na Argentina. O negociante que vendeu essa pele para Lorenz afirmava que a pele foi retirada de uma espécie de canídeo que habitava a Cordilheira dos Andes, no Chile. Posteriormente, Lorenz levou essa pele de volta para a Alemanha e fez ela ser analisada em 1940 por um mastrozoologista chamado Ingo Kumbriegel. Ele analisou essa pele e constatou que ela se tratava de uma espécie que não havia ainda sido catalogada. Logo, ele descreveu o animal e deu esse nome científico para ele, ficando popularmente conhecido como o lobo andino. Sendo que nos Andes existem algumas espécies de canídeos, mais especificamente raposas, como a raposa cinzenta da América do Sul e a raposa colorada. Mas não existe nenhuma espécie endêmica da região que podemos considerar de fato um lobo. Logo, essa descoberta chamou muita atenção, porém também causando muita controvérsia, já que analisando essa pele, eu jurava que o lobo era do tamanho, sei lá, de um husky. Meu irmão, um lobo dá uns 3 cachorros de altura, pô, você é doido, viado. Os cientistas começaram a acreditar que, na verdade, a pele do lobo andino era, na verdade, de um cão doméstico. Dando base para essa teoria, em 1954, um outro pesquisador alemão chamado Fritz Dierdelin analisou os pelos presentes naquela pele, dizendo que eles eram parecidos com a de um pastor alemão. No entanto, o próprio Ingo Krügel afirmava que, em 1935, ele adquiriu um crânio de um canídeo que também teria sido encontrado nos Andes, que ele relacionava ao lobo andino. Esse crânio tinha uma descrição muito parecida com o crânio de um lobo guará, que é um canídeo endêmico daqui da América do Sul, mas que não é encontrado na região dos Andes, dando a ideia de que o lobo andino seria um parente ou até uma subespécie do lobo guará, que seria encontrado nas cordilheiras. No entanto, esse tal crânio simplesmente desapareceu em algum momento e nunca mais foi encontrado. E até mesmo em testes mais recentes feitos no ano 2000, não foi possível classificar com exatidão de qual espécie pertencia aquela pele, já que ela estava muito contaminada com o DNA humano, de cães e até de porcos. Logo, até hoje, não se sabe com exatidão da onde veio essa pele e de que animal ela pertencia. O fato é que o lobo andino atualmente não é considerado uma espécie que existiu algum dia. Afinal, nenhum espécime dele foi propriamente capturado em fotografia ou vídeos, tampouco capturado e estudado. Tem que procurar de dia, pô. O bicho é moreninho, tem que procurar de noite e ninguém vê. Que Ei!
Um outro caso se trata do leão malhado, também conhecido como marose. Essa é uma suposta espécie de felino semelhante em estrutura corporal a um leão, que apresentaria manchas na pele semelhantes à de um leopardo. Ao contrário dos leões típicos, os leões malhados machos teriam jubas muito pequenas ou mesmo nenhuma, o que os distingue ainda mais dos seus parentes que vivem na savana. Os avistamentos dessa espécie aconteceram principalmente em regiões montanhosas do leste africano, como é o caso do Monte Aberdare, no Quênia. Essa espécie seria bastante adaptada a regiões de alta altitude e florestas densas. Inclusive, o nome marose vem da língua local do Quênia e pode ser traduzido como leão solitário, evidenciando o seu comportamento de não andar em grupos, ou raramente andar em grupos, sendo que os nativos diferenciavam as três espécies, tendo nomes em específicos para o leão, o leopardo e o marose, os tratando como coisas separadas. O principal encontro de um leão malhado com um ser humano aconteceu em 1931, quando um fazendeiro estabelecido no Quênia chamado Michael Trent atirou e matou 2 indivíduos que seriam dessa espécie, justamente no Monte Aberdare, a mais de 3.000 metros de altura. Uma pele foi recuperada desses espécimes abatidos, que realmente mostra manchas parecidas com a de um leopardo ou até de um leão jovem, que costumam desaparecer logo quando o animal chega até a maturidade, sendo que, aparentemente, essa pele pertencia a um espécime adulto. Mas apesar desse material ter sido recuperado, a partir de estudos feitos em cima da pele, não foi possível dizer que aquele material pertencia a uma espécie ainda não documentada pela ciência. Dado a descrição física desse tal marose, muitas pessoas traçam paralelos entre o leão malhado e um híbrido de leão e leopardo. Esse tal híbrido realmente existe e se chama Leopon. Porém, aparentemente, esse híbrido... Leopon. Isso existe de verdade, velho? É sério? Não. Não. Tá. Eu vou seguir minha vida. Eu vou não é encontrado na natureza, ou é extremamente raro, com exemplares sendo vistos apenas em cativeiro. Sendo que esses tais animais também costumam ser inférteis. Logo é meio difícil surgir uma comunidade desses animais híbridos. Então, por causa disso, a existência do leão malhado ainda é considerado apenas uma lenda local. Sendo que existem histórias de outros animais de existência não confirmada que são considerados híbridos, como é o caso do Koala Kamba, que seria um híbrido de chimpanzé com gorila, que aparecia em histórias dos nativos do interior da África, pelo menos desde a segunda metade do século XIX. Esse animal também nunca foi encontrado. Mas ainda falando de felinos, existe um caso de uma possível espécie não documentada que habita territórios da Amazônia brasileira, que ficou popularmente conhecida como a onça canguçu. O animal foi descrito pela primeira vez pelo primatologista holandês naturalizado brasileiro Mark von Rosmalen, um pesquisador de renome internacional que já ajudou a documentar diversas espécies novas de primatas que habitam o território nacional. Ele descreveu a onça canguçu a partir de relatos do seu avistamento por habitantes locais. Segundo esses relatos, a onça canguçu se assemelha bastante a uma onça pintada, porém um pouco maior do que ela, tendo uma pelagem negra, assim como uma onça pintada melanística, só que sem manchas aparentes, tendo também parte dos pelos brancos na parte inferior do corpo. Segundo os relatos coletados por Mark, uma garota de apenas 9 anos foi morta por um par desse tipo de onça. Também, em outro relato, os moradores conseguiram roubar um filhote da espécie que foi pego enquanto os pais desse filhote nadavam em um rio. O filhote, no entanto, morreu logo depois. Os avistamentos foram feitos
feitos principalmente nas margens dos rios Aipuanã ninguém e o filmou, Rio Madeira. O isso é que é próprio Mark incrível. afirma A nunca gente ter tá em visto 2025 pessoalmente e uma ninguém onça viu isso. canguçu. Porém, ele tem alguns restos mortais que supostamente são dessa espécie, como um crânio e uma pele do animal. Porém, sua existência ainda não foi confirmada. Mas com certeza o felino mais procurado que existe é o tigre maltês. As histórias sobre o tigre maltês Tigre nos do levam Cruzeiro. até o sul da China, onde existe a lenda de uma variação do tigre que possui uma pelagem azulada. Essa variação do tigre foi avistada pela primeira vez em 1910 por um capitão da marinha e missionário americano chamado Viu Harry demais, Caldwell, viu? Foi enquanto muito. ele explorava o interior da China. Ele diz ter avistado esse tal tigre azul nas proximidades da cidade de Fuzhou. Harry Caldwell até mesmo escreveu um livro contando sobre esse encontro. Posteriormente, o tigre maltês teria sido visto novamente durante os anos 50, a partir de um relato do filho de um homem que serviu na Guerra da Coreia, que afirmava ter avistado um tigre azulado na zona desmilitarizada da Coreia. Também havendo algumas histórias que esse tigre poderia ser visto também na Birmânia, atual país Myanmar, sendo considerado um animal místico dentro da cultura chinesa. No entanto, nunca foi comprovado a existência de um tigre azul, já que nenhuma pelagem foi encontrada ou um espécime vivo foi capturado ou registrado em foto ou vídeo. Atualmente, alguns acreditam que o tigre maltês poderia ser uma variação extremamente rara dentro da subespécie de tigre conhecida como tigre do sul da China, que atualmente é a subespécie mais ameaçada de extinção do tigre no planeta, tendo um habitat extremamente restrito no sul da China, com pouquíssimos exemplares da espécie conhecidos. Na verdade, a população do tigre do sul da China já foi extinto na natureza, sendo encontrado apenas em cativeiro, com cerca de 100 exemplares conhecidos. Logo, dado ao fato da própria espécie, onde essa rara variação ser por si só uma espécie rara, não dá para comprovar a existência da variação do tigre azul. Outras teóricas variações de tigres também são consideradas lendárias, como é o caso do tigre negro ou tigre melanístico. Ao contrário das onças, nunca foi encontrado um tigre com uma pelagem completamente negra. Existem, no entanto, alguns tigres que têm parte do seu pelo mais escuro, com as listras maiores do que a maioria dos exemplares da espécie, que também são bastante raros. Esses tigres em específicos são chamados de tigres pseudo-melanísticos. Faz sentido. Suco da febre, meu irmão. Não gosto de foto preto e branco, não. E um possível animal que habita os mares que cai nesse conceito é o golfinho rinoceronte, ou Rhinoceros dolphin. Esse foi o nome dado a uma suposta espécie de golfinho que foi avistada em 1828 pelo zoólogo francês Jean-René Coix e o naturalista Joseph Gaimard, enquanto os dois faziam uma viagem de barco até o leste da Austrália. Nessa viagem, ambos afirmaram terem visto um par de golfinhos que tinham duas barbatanas dorsais na parte superior de seu corpo, em contraste com a maioria dos golfinhos, se não todos, que tem apenas uma barbatana. Essa barbatana adicional ficava próximo à cabeça do animal, fazendo assim. Isso pode ser malformação, amigão. Eles pareciam. Eu não sei dizer, mas seria interessante, porque, por exemplo, o tigre de Bengala, se não me engano, o cara disse que só tem 100 em cativeiro, certo? Dado que só tem 100 em cativeiro, pô, bem que caso a ciência permita, né, uma inseminação artificial ali, pleco, embuchava a tigresa, perdão, Kung Fu Panda, e tá ligado, ia reproduzindo a espécie, ou não sei até onde o ser humano pode intervir nisso, velho.
um rinoceronte que tem 2 chifres em sua cabeça. Esse foi o único avistamento conhecido desse tal golfinho rinoceronte, que posteriormente ganhou esses 2 nomes científicos de forma informal. E obviamente, se ele está nesse vídeo, a sua existência não é confirmada, havendo diversas hipóteses que tentam explicar o que o grupo de pesquisadores de fato viram naquela viagem a barco. Alguns dizem que eles viram na verdade um grupo de tubarões, que algumas espécies realmente possuem 2 barbatanas. Também existe a ideia de que o tubarão de 2 barbatanas. Tem com 2. Tem com 2. Aqui, ó. Tem com 2. Faz sentido, ok. O que eles viram foi, na verdade, um produto de uma ilusão de ótica, causada por 2 golfinhos nadando juntos, mas não se sabe ao certo. Também tem um caso parecido, que se trata da baleia de Giglioli, que também seria uma baleia com 2 barbatanas dorsais, que teria sido avistada em 1867 pelo entomologista Enrico Giglioli. Entomologista não é quem mexe com inseto? Meu amigo, você é especialista em besouro, o que é que isso tem a ver com baleia? As águas ao oeste do Chile, no Oceano Pacífico. Também chamando a atenção por ser a única baleia que teria 2 barbatanas dorsais, mas essa espécie também nunca foi confirmada por existir. Não faz sentido não, tá ligado? E agora, seguindo em frente, vamos falar de um criptídeo que suas histórias vêm do Vietnã e do Camboja. Nesses países existe a história de um bovino conhecido como Kitin Voa. O Kitin Voa é descrito como um animal semelhante a um boi que tem grandes chifres distorcidos que podem chegar até 45 centímetros de comprimento, também tendo pelos manchados. Também é dito que o Kitin Voa foi avistado comendo cobras, sendo um possível predador desse tipo de animal. A principal, digamos, evidência da existência do Kitin Voa vem de um par de chifres que o biólogo Wolfgang Peter comprou em um mercado em Ho Chi Minh City, no Vietnã. Ele mesmo não conseguia identificar aquele par de chifres e acreditava que poderia pertencer a uma espécie não catalogada, o tal do Kitin Voa. Porém, em pesquisas posteriores analisando esses chifres, se acreditou que, na verdade, eles são chifres de gado doméstico ou de um búfalo d'água que foi modificado por mãos humanas para ser usado como uma espécie de talismã. Logo, a existência do Kitin Voa não passaria de uma lenda local. Porém, elementos dela podem ter surgido de fatos, como é o caso de bovinos comendo cobras não ser um comportamento tão incomum assim, já que já foi documentado vacas comendo cobras, ou algo parecido com isso. E também na região existe uma espécie extremamente rara de bovino chamado Couprey, que habita o sudeste asiático, ou habitava, já que esse bovino não é visto desde 1969. Apesar disso, ele ainda não foi considerado extinto, sendo atualmente classificado como em perigo crítico de extinção. No entanto, existe uma alta possibilidade da espécie já ter sido extinta. Na verdade, isso de declarar um animal extinto anos depois do seu último avistamento comprovado é bastante comum. Isso aconteceu inclusive com a espécie de pica-pau chamada pica-pau do bico de marfim, que foi recentemente declarada extinta depois do seu último avistamento nos Estados Unidos ter acontecido em 1944. Inclusive, alguns lugares falam que foi essa espécie que inspirou a criação do personagem pica-pau. Muitos relacionam a lenda do Kitin Voa com esse tal Couprey, apesar dos dois terem algumas diferenças físicas. No entanto, os dois podem muito bem ser o mesmo
mesmo animal, mas isso não é confirmado. Esse caso é bastante parecido com o lobo andino, Sim. mencionado no início do vídeo, com ambos estando relacionados a uma suposta evidência desse tal animal. E existe um outro caso semelhante que é conhecido como as presas de Rothschild Neville. Essa história nos leva até 1904 na Etiópia, quando o barão Maurice de Rothschild e o zoólogo francês Henri Neuville compraram partes de uma presa de um animal não identificado em um comércio de marfim no país. Essa tal presa parecia vir de um animal semelhante a um elefante, porém com algumas características diferentes, como sendo mais curvada e também mais pequena. O barão Rothschild ainda acreditava que aquela presa viria de uma espécie de elefante que habitava os rios e lagos, espécie essa que ele nomeou como Colossoceros, que andaria pelos rios africanos e teria suas presas apontadas para baixo, como mostra essa ilustração, sendo um animal possivelmente extinto, que talvez desapareceu da face da Terra há milhares ou até milhões de anos atrás, pertencente à família dos proboscídeos, a mesma família do elefante. Apesar de dizerem que ele possivelmente seria um animal extinto, ele se assemelha bastante a criaturas que eram descritas por habitantes locais, sendo que alguns até mesmo levantam semelhanças entre o Colossoceros com um gênero pré-histórico chamado Dinotério, que viveu durante o Mioceno e é caracterizado por também ter sido um animal que possuía presas apontadas para baixo. O Dinotério também está dentro da família dos proboscídeos. E mesmo com essas alegações, investigações científicas sobre a presa de Rothschild Neville produziram resultados não satisfatórios, gerando debates sobre a sua autenticidade e a existência da criatura que ela representa, fazendo com que até hoje não sabermos qual é a sua origem e se ela realmente pertencia a um animal ainda não documentado. E algo de estranho que aconteceu com a presa é que ela simplesmente desapareceu em algum momento do século XX, já que em uma data não especificada, a presa foi dada ao Museu de História Natural de Paris, na França. E após ela ser dada ao museu, a partir de um certo momento, ela nunca mais foi vista por ninguém, até hoje tendo um desaparecimento bastante misterioso, impossibilitando dela ser estudada hoje em dia, fazendo com que a existência desse tal Colossoceros não seja confirmada, já que nenhum outro fóssil da criatura jamais foi encontrado. Tem que ser muito bobo, pô. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns animais que não existem. Eu sou muito fã dessa ideia toda de criptídeos, e essa parte mais pé no chão da comunidade também guarda alguns conceitos bem interessantes. Ter, né? Inclusive, esse tópico, como vocês puderam ver, é muito relacionado a animais extintos. No caso, animais que realmente existiram em algum momento. E eu planejo no futuro também fazer um vídeo falando especificamente sobre animais modernos extintos e as histórias por trás deles. Então, aguardem esse vídeo. Mas por enquanto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Foi massa.